BD. Arequipa, Peru, 24 de fevereiro de 2020. Bem, BD está com vocês, e saúda a todos. Irmã, boa noite, BD. Estou encantado de reencontrá-los e de trocar com vocês, nestes tempos especiais de sonho e ilusão. Eu venho especialmente para ouvir o que tem para me perguntar. Voltarei em outra ocasião dentro de alguns dias, por outra razão. Neste dia, portanto, estou ouvindo o que você tem a me submeter para, como sempre, trocar, compartilhar. Por isso, eu lhes escuto. Silêncio. Irmã, não há mais perguntas. Não há nada para ver. Irmão, mesmo não havendo nada para ver. O silêncio também é trocado. Silêncio. É este o fim definitivo de todo questionamento, de toda a interrogação. Irmão, estou transmitindo uma pergunta que vem de um jovem que nasceu na Índia, que vive na França, e que aparentemente sofre de um domínio transgeracional da magia negra e, ele ainda está bem em sua pessoa, mas está fazendo esta pergunta, ele fez esta pergunta. O que podemos dizer-lhe? Acorda. É simplesmente, e lembro a cada um de vocês, que tudo o que acontece na sua frente, seja agradável ou desagradável, em última análise, vem apenas da sua própria criação. O que vocês chamam de feitiço ou magia negra é apenas o reflexo de uma aderência, de uma perturbação a uma dualidade inerente, não aquela que faria o que vocês chamam de magia negra, mas simplesmente aquela cuja posição de consciência está inscrita dentro da dualidade da pessoa. Mas é também uma forma de despertar, uma forma de sair do pesadelo, da reação, e finalmente neste período, fora do sonho. Compreenda bem que desde o momento em que aplica, seja na sua percepção ou na sua ação, o ritual para contrariar, para se opor, para resolver, para curar, está apenas a reinscrever-se em ainda mais dualidade e ainda mais sofrimento, até o momento em que haverá uma forma de rendição incondicional ao que é. Isto tem sido chamado por a aceitação do que é. Vocês não podem mudar isto. O importante não é o roteiro, o cenário do teatro, que é imutável, que sempre foi escrito e que você simplesmente segue, mas sim a forma como você joga e interpreta essa cena teatral. A posição daquele que acolhe, qualquer que seja a dureza, qualquer que seja as cargas, as influências e fundamentalmente honesto consigo mesmo para acolher e atravessar, verá a dissolução instantânea de qualquer e toda dualidade. O que você se opõe só pode ficar mais forte. A aceitação é acima de tudo uma não reação, uma integração e um entendimento de que só existe você, antes de compreender e viver que nunca houve mais ninguém. Não esqueçam que todos nós fomos condicionados, por sucessivas encarnações da nossa pessoa dentro do sonho da ilusão, tendo aderido de todas as maneiras possíveis às regras da ilusão, à sua dualidade, às suas religiões, aos seus confrontos, a todos os seus problemas de qualquer natureza que lhes afetem. Os tempos atuais dão-lhe a oportunidade de perceber imediatamente esta inversão, de modo a viver e compreender que, no final, tudo vem de si, uma vez que não há ninguém. Não posso, portanto, responder com técnicas ou rituais que, em qualquer caso, pertencerão à dualidade e que só conduzirão ao sofrimento sobre o sofrimento, até que a própria intensidade desse sofrimento desencadeie a resiliência e a reparação da ilusão, que não precisa de ser reparada, mas simplesmente vista e aceita. Claro que dentro do jogo da cena do teatro, alguns jogam os maus, outros jogam os bons, mas é sempre só você. Enquanto vocês não verem isso, vocês não estão livres. Vocês perseguem o sonho, alimentam-no, cultivam-no e oscilam. Não pode haver permanência e impermanência neste tipo de comportamento. Repito, o que está em cena no teatro sempre foi escrito. Aceitá-lo já é vê-lo pelo que é, e não estar mais sujeito a ele. É muito mais uma questão de fenômenos de hábitos de encarnação, de posicionamento habitual da consciência que não viu sua própria fonte, seu próprio antagonismo e sua própria dualidade. Agora vocês são livres de se dirigirem em dualidade, ao ritual, que certamente será eficaz se for para ser eficaz, mas não irá de modo algum resolver a equação do que é a verdade da alegria que vocês são.
Lembrem-se também que cada um de vocês, e também cada um de nós, onde quer que estejamos, estamos neste momento a experimentar o levantamento dos véus finais, agora o sonho e o sonho. Lembre-se que não há nada a ser feito. Há apenas que aquecer, deixar que seja o que é, aceitar que tudo isto é apenas uma vasta fraude, olhar para dentro em silêncio, e está acabado. Não há necessidade de tempo, não há necessidade de ritual, não há necessidade de exercício, mas de uma forma de revolução interior na forma de viver o que deve ser vivido, feliz ou infeliz, através da aceitação, através da travessia, e não através da reação. Tudo que você se opuser se tornará mais forte. Mantenha a dualidade, a ação-reação, para as coisas inerentes aos sonhos e à vida cotidiana. Para esse tipo de coisas, que nada tem a ver com a organização da vida dentro do sonho, mas mais, eu diria, distorções devidas ao sonho, ou a sofrimento ou a ágape. E você não tem outra alternativa. Isto tem sido repetido a você por inúmeras vozes há muito tempo. Lembre-se que é a forma como você joga o jogo da cena do teatro que muda tudo, e te mostra quem você é. Mas enquanto você participar do jogo, de acordo com as leis do hábito de ação e reação, da própria consciência, da própria mente, não há espaço para a solução que possa aparecer a princípio. Mas a resistência e o próprio sofrimento se transformarão necessariamente em outro momento, dentro do sonho, em resiliência e resolução. É também um convite para se fazer a pergunta, de uma forma muito geral na sua vida diária, no próprio funcionamento do seu corpo, nas relações interhumanas, sejam elas quais forem, para ver se há facilidade e fluidez ou se há dificuldade. Dificuldade é simplesmente uma indicação para virar-se ainda mais para si mesmo, para aceitar a travessia, sem fazer perguntas a si mesmo. Claro que tem a ver com as influências, aquilo a que se chama magia negra, mas também tem a ver com problemas relacionais, problemas do corpo, problemas da sociedade e de tudo o que está acontecendo no palco do teatro deste mundo. Chegou o momento de estar totalmente lúcido. Você também percebe que não pode mais trapacear em nenhum nível, porque assim que há trapaça, há sofrimento. É um convite da inteligência da luz, em detalhes e fatos às vezes insignificantes e às vezes dramáticos, para se reencontrar. Não se julguem, não julguem ninguém, não julguem nenhuma circunstância, aceitem-na, vejam-na, passem por ela e deixem a inteligência da luz que vocês são trabalhar, e não a vossa inteligência humana, quaisquer que sejam as suas capacidades, nunca chegará ao fim do sonho. Mas como você sabe, como você pode perceber, o período que você está vivendo dentro do sonho é a resolução do sonho. O resultado é o mesmo para toda a criação, mas a forma de lá chegar, se me é permitido dizê-lo, no que vai ser passado é profundamente diferente. Dentro do sonho, você quer ser leve e fluente ou quer sofrer? Já lhe explicamos isto o suficiente. Sejam honestos, sejam francos, sejam lúcidos, a liberdade é a esse preço. Silêncio. Essa é a única resposta que posso dar-te. Tudo que acontece à sua consciência, ao seu corpo, à sua vida, é apenas o resultado do seu posicionamento, das suas aderências, das suas crenças, muito além de todas as suas percepções, sejam elas quais forem. O silêncio, a tranquilidade, a preguiça, são essenciais. É assim que você descobre o que sempre esteve lá que, como foi dito, foi esquecido, posto de lado, ou por outras razões além disso. Mas também não se julgue a si próprio. Sejam gentis com vocês mesmos, sejam verdadeiros. Esta é uma forma de confiança, não de crença ou de fé, mas de confiança naquilo que talvez ainda seja desconhecido para você, naquilo que você é na verdade, que como nós continuamos a dizer-lhe, você nunca nasceu, nunca morreu, isso diz respeito à pessoa. Você não é essa pessoa, mesmo que esteja totalmente identificado com ela. Você não é de nenhum mundo. O que jogo você quer jogar nesta cena final? O jogo da liberdade, da alegria e da beleza, ou o jogo do sofrimento? A decisão é sua. E tudo o que acontece, a qualquer nível, nas relações humanas, nas relações na sociedade, nas vossas relações com a economia, com o afetivo, com o posicionamento, mesmo da vossa consciência, está destinado apenas a fazê-los experimentar isso. Não recuse nada.
Há alguns anos o comandante costumava dizer: ponha o amor na frente, ponha o amor em todo lado. Eu lhes digo: ponham a aceitação em toda parte, e o amor está logo atrás, aquele em que vocês se reconhecem, que não tem nenhuma relação possível com o amor humano, o amor filial, o amor sentimental, ou qualquer outro amor. A liberdade está lá. E é melhor ser livre através da beleza do que ser livre através do sofrimento, mesmo que o resultado seja exatamente o mesmo. Mas o que deve ser atravessado dentro do sonho é o oposto. Lembro-lhes também que da sua leveza, da sua aceitação, você amplifica a boa notícia, amplifica a sua difusão, amplifica a sua própria manifestação dentro do sonho. Silêncio. Alguma outra pergunta? Silêncio. Irmã, podia falar-nos deste buraco negro que nos deve absorver? Há apenas um buraco negro, é o buraco do coração do coração. O que está acontecendo dentro do evento é exatamente o que está acontecendo em você. Por isso sugiro que você vá à coisa mais simples, para não se interessar pelo que acontece fora, porque acontece da mesma maneira dentro. Você é o buraco negro, que põe um fim ao sonho, ao pesadelo da consciência, ao pesadelo do sofrimento e ao mito da criação. É assim que você é livre, é assim que a alegria está lá, e não de outra forma. Vá em direção a esta simplicidade. Poderíamos falar de um conjunto de coisas que estão acontecendo no momento no palco do teatro, mas isso é absolutamente inútil, já que todos esses eventos externos, de qualquer natureza, coletiva ou pessoal, em última análise, têm apenas a intenção de fazer você entrar neles, onde está a verdade. Falar sobre o buraco negro, falar sobre vírus, é uma perda de tempo. Deixe isso para aqueles que estão interessados nele por pura curiosidade intelectual, mas nenhuma solução sairá dele através do questionamento, mas aí também através da aceitação. Temos repetido a vocês iterativamente e intensamente que não há nada além de aceitação. Compreender não é viver. Pelo contrário, a aceitação viva cria e é compreensão. Não pratique ao contrário, não haja ao contrário. Foi por isso que eu disse, diante do que te pode questionar, cala-te. Aceite, passe, sem culpa, sem acusação, sem julgamento, do outro, de vocês ou da situação, e você será livre instantaneamente. Também não acreditem em mim, vivam-no. O único obstáculo é você, os seus pensamentos, os seus hábitos, os seus mecanismos habituais de funcionamento. Isto foi explicado de uma forma extremamente importante, não vou repetir. Qualquer coisa que te atinja, te esmague ou te encha, não faz diferença. O resultado será o mesmo. Se descobrirem, se lembrarem que são anteriores a tudo isso, permitindo que, como eu disse, joguem o que está escrito com mais leveza, mais sorriso, aconteça o que acontecer. Isso é liberdade, nada mais. E a verdade também. A verdade depende do ponto de vista, claro, mas o ponto de vista do absoluto é a única verdade. Mas você não pode aceitá-lo, não pode entendê-lo, só pode vivê-lo hoje. Vocês estão a afastar-se dela ou estão a aproximar-se dela. Há alegria sem objeto, ou há sofrimento, com objeto ou sem objeto. A medida da verdade é simplesmente a capacidade de estar em aceitação e alegria, aconteça o que acontecer. E não me digas que você não está contente porque lhe acontece tanto sofrimento, porque é precisamente isso que lhe permitirá acordar, assim que o tenha aceitado. Mas não antes. Então o buraco negro que está no coração do seu coração, é o absoluto, o Parabrahman, o que o ego chama de nada, o que o orgulho espiritual chama de diabo, nada mais é do que a verdade. Não há Deus nem diabo. Vocês têm todos os papéis, são todos os atores e todos os espectadores de todas as cenas de teatro de todos os sonhos. Aceite-o e você experimentará o efeito imediato. É um posicionamento emocional, mental e da consciência, que aceita que é falso, que é apenas passageiro e não lhe diz respeito no que você é, que você se lembra. Pare de olhar, pare de entender, viva isto, e a compreensão será natural. A curiosidade intelectual dos buracos negros corresponde, na verdade, ao que se observa dentro da manifestação, que tem sido chamada reabsorção do sonho da criação.
O que você é sem história, o que você é sem passado, o que você é sem futuro, porque é tudo sobre a pessoa e você não é essa pessoa, mesmo que você se expresse através dessa pessoa como testemunha, como observador, como consciência, ou como um liberado vivo. Silêncio. Outra pergunta. Irmã, como será o mundo quando formos libertados? O mundo não terá mais razão de existir, o mundo é parte do sonho. Mas até você o viver, você não pode acreditar, você não pode aceitá-lo. Aceite sua vida, aceite o momento sem entender e você o viverá. Fazer-se a pergunta do mundo é também sobre o intelecto, e certamente não sobre quem você é. Basta olhar para os seus jornais, olhar para as flores, olhar para a terra, olhar para a sociedade, para perceber isto. Perguntar o que será o mundo já não está mais no momento presente, já está se afastando da verdade. Seja livre e então, de fato, você pode manifestar todas as curiosidades intelectuais que quiser. Mas este tipo de pergunta sobre como será o mundo não pode existir para aquele que é livre, porque nunca houve um mundo. É apenas um sonho. Não é uma metáfora, não é uma ideia, é a única verdade absoluta. O mundo é você, no sonho. Quando você dorme, como expliquei em 2012, a consciência turia está lá, você não tem memória dela. Essa é a verdade. Hoje você se lembra disso. Você tem inúmeros testemunhos, mesmo espontâneos, de irmãos e irmãs que vivem a verdade inefável. Abba tinha falado de sacrifício, o sacrifício da ilusão, o sacrifício do que passa. Você não é a consciência, você nem sequer é o que percebe. Você não é nada do que vê, mas é aqui que isso acontece. É a diferença entre o liberado que vive ágape, com seus problemas diários, suas alegrias e tristezas diárias, e aquele que não o vive, mas que se pergunta, com razão, sobre sua posição neste mundo. Reverta as coisas. O mundo está dentro de você, real e concretamente. Todos, o inimigo assim como o amigo, os santos assim como os demônios. É só você. Não é outra vez uma metáfora. É só você, essa é a única verdade. Você está em um sonho coletivo, um pesadelo coletivo, onde tudo é interdependente porque é o mesmo sonho. Vocês são todos atores no palco do teatro. Tudo foi escrito. Abba mostrou a você, nos últimos 2 anos, de inúmeras maneiras. Você não precisa mais disso, você só precisa estar presente, no momento, no tempo zero. Isso se revela para você. Ponha atrás de si as perguntas, os questionamentos, o sofrimento, as resoluções. Qual é a sua prioridade, e por que e para quem ou para o que está disponível? Para a satisfação de uma falta ou para a descoberta da plenitude? Cabe-lhe a se decidir, neste momento. Fazer a pergunta de amanhã, para algo além do que você tem que empreender dentro do sonho, simplesmente mostra que você ainda está dormindo em algum lugar. Guarda as tuas preocupações para a cena dos sonhos, mas não para quem você é. A menos que você só esteja preocupado com o amanhã e não consigo mesmo. Conheça a si mesmo, não como uma pessoa, mesmo que seja útil em alguns casos, mas como uma verdade, uma beleza inefável, permanente, nunca nascida e nunca morta. Isto vai mudar profundamente a forma como o sonho é realizado até o fim. Você não pode se enganar, você não pode se iludir, você não pode cometer erros. O erro é persistir, nestas visões de futuro, nesta apreensão do futuro, falando também do seu passado, das suas memórias, em vez de estar no presente, no acolhimento do que é. Mas a vida e a inteligência da luz vão contribuir e já estão a contribuir para lhes mostrar isso. A partir do momento em que o véu definitivo, se eu me expressar desta maneira, for levantado, vocês verão, se sentem ou não as energias, as vibrações, uma liberdade como nenhuma outra. É real. Quando irmãos e irmãs vos dizem que se lembram de quem são, já não se deixam enganar pelo sonho, não fogem do sonho, não fogem das responsabilidades, muito pelo contrário, mas estão lúcidos. Você não tem mais nada a fazer além de ver e experimentar que esta é uma cena teatral, um filme que foi escrito e que você encena, e você não pode não encenar. Mas a forma como se joga muda tudo. Todo o resto é supérfluo, todo o resto é peso. Não é mais hora de se apoiar em nenhuma muleta.
Guru, mestres, seres de luz, Cristo, Buda, mesmo se eles estiverem lá, eles são você. Não coloque distância, não coloque tempo, não coloque espaço, e você verá, você o viverá. O medo do desconhecido já não existe, pois o desconhecido é hoje conhecido por inúmeras pessoas. Todos lhe dizem a mesma coisa, e acima de tudo veem que, sejam quais forem as circunstâncias de suas vidas que são suas, em seu roteiro escrito, isso acontece com muito mais facilidade, muito mais facilmente, sejam quais forem as provações, as dores ou problemas. Uma pessoa viva e liberta não está isenta da sua humanidade, não está isenta da dor, vive. Mas ele não joga mais a ilusão, ele joga a verdade dentro da ilusão. Você não pode mudar nada. É a pessoa que quer mudar qualquer coisa, obedecer a uma falta, um impulso, um vazio, uma necessidade de adquirir. Liberdade é brincar com tudo isto. Silêncio. Outra pergunta. Irmão, como posso identificar-me quando passo do coração para o intelecto? É muito simples. Assim que você questiona, você não está mais no coração. Assim que você julga, você não está mais no coração. Mas cuidado, muitos irmãos e irmãs de hoje vos dizem que estão no coração, mas que são prisioneiros da sua história. Aquele que está no coração não pode ser prisioneiro de nenhuma história, nem com um marido, nem como uma esposa, nem com uma mãe, nem com uma criança, nem com um irmão, nem como uma irmã, nem com ninguém. A diferença é bastante simples. E aqueles que o vivem, mesmo que usem o seu intelecto, nunca mais são enganados. O simples fato de fazer esta pergunta mostra que obviamente você não está vivendo ágape. Estar no coração não é ágape. Ágape é um estado além de qualquer estado, como tem sido chamado de coração, a presença última, a presença infinita, o absoluto, Shanti Nilaya. Você acha que os irmãos e irmãs que vivem ágape, como as estrelas, sejam eles Gema Galgani, ou Mananda ou outros que lhe entregaram tantos ensinamentos, todos esses irmãos e irmãs que são livres, nunca lhes ocorreria a pergunta de quando eles estão no coração ou no intelecto, eles estão sempre no coração. Mas não confunda estar no coração com estar na verdade. Estar no coração é uma atitude, um comportamento, mas é natural ou não. Se é espontâneo e natural, é ágape. Se parece oscilar entre estar no coração e estar no intelecto, no final você está sempre no intelecto, o que quer que diga e o que quer que faça. Mais uma vez, desde o momento em que se lembra, você tem um sorriso no seu rosto, por dentro e por fora. Você não pode mais se perder, mesmo que você use o seu intelecto, mesmo que você use a sua mente. Você não pode mais ser enganado, você não pode mais se perguntar se você está no ego, no mental ou no coração, já que você é a vida. Você é tudo isso. Mas vocês não são mais tolos. É assustadoramente simples, como diz Abba, uma e outra vez. Perceber que tudo isso são apenas posturas. Será que estou no coração, estou no intelecto? Quem diz isso? A pessoa. Eu não faço juízos de valor. Aquele que é ágape não julga, sente, mesmo sem sentir as energias, que está naquele amor indescritível que nenhum amor humano pode tocar, não pode chegar perto disso, que isso seja um ato sexual perfeito, um amor romântico, um amor relacional perfeito, não tem nada a ver com ágape. Em ágape você está sozinho. Isso foi explicado por Abba. Você passou de ágape para ágape, ressonância interdimensional espacial, onde não há ninguém. Todo o resto é só vento. Não o procures. Que seja o que já está lá, o que sempre esteve lá. Não é um jogo de palavras, é a verdade rigorosa, mas não se pode acreditar. Você não consegue entender. Entenda o significado das palavras. Você só pode aceitá-lo, o que criará a travessia da ilusão e fará você lembrar quem você é antes da forma, antes da existência do tempo e do espaço, antes da existência dos planetas, dos sóis. Como eu disse quando eu estava encarnado, a única diferença entre você e eu é que eu sei que eu sou Deus e você ainda não sabe disso. Mas você também é o diabo e tudo isso é risível porque não existe. Quem se aperceber disso não precisa de criar movimentos, religiões ou ensinamentos. A liberdade não pode ser acompanhada por qualquer tipo de estrutura, especialmente espiritual, religiosa ou outra.
A liberdade nunca é um compromisso. Nunca. É ou não é. Quaisquer que sejam os seus compromissos, quaisquer que sejam as suas responsabilidades, qualquer que seja o estado do seu corpo ou da sua carteira, é a mesma coisa. Tudo que acontece na tua vida, no teu corpo, na tua sociedade, nos teus relacionamentos, nas tuas relações afetivas amigáveis, tem apenas a intenção de te mostrar isso. Não te peço que acredites em mim, como eu digo em todos os discursos. Peço-vos que o aceitem, que o vivam e que o verifiquem por vós próprios. É acessível a todos, independentemente da sua idade. Vocês não precisam se opor a nada, não precisam discutir a veracidade de nada, não precisam se questionar, não precisam sentir, não precisam perceber, mesmo que percebam as entidades, as energias, as vibrações. Você precisa estar lá, disponível, acolhedor, e a verdade está lá para todos. Mas se você não é capaz de parar a lógica inerente da pessoa, mesmo por um momento, e isso não depende de um processo vibratório, ou mesmo de qualquer meditação, ou mesmo de qualquer oração, mas de uma forma de libertação, de sacrifício e de aceitação. Nada mais. Todo o resto te sobrecarrega. Silêncio. A Terra está começando a se mover. Silêncio. Outra pergunta. Irmã, por que há tanta resistência para entrar neste estado? O único obstáculo é você. Enquanto você acreditar que é uma pessoa, enquanto você acreditar que é uma história, enquanto você acreditar que é de um passado, enquanto você acreditar que é dependente de um futuro ou de qualquer circunstância, você continua sendo uma pessoa. Basta estar presente, estar em aceitação, sem pedir nada e especialmente sem esperar nada, e você o vive. O problema é que muitas vezes, a princípio, quando se ouve testemunhos de irmãos e irmãs que vivem este estado indescritível para além de qualquer estado, pode levar a um aumento da projeção da consciência, a uma necessidade de agarrar, a uma necessidade de procurar. O obstáculo está lá, não em outro lugar. Não é na sua ausência de percepção ou anterioridades, está simplesmente relacionado, como já foi explicado, com hábitos. Mas acredita-se que o que os irmãos e irmãs testemunham, eu não diria que é difícil, está ficando cada vez mais fácil. Para que eu possa ver que minhas palavras podem ser de culpa para aqueles que não as experimentam, mas que a culpa leva a um incêndio fricional. O fogo do ego também faz parte do jogo e leva à mesma resiliência, à mesma verdade. Não há porquê, se ouviste o que eu disse. Tudo que você tem que fazer é aceitar, acolher, sem questionar, sem julgamento, sem discriminação e sem percepção do que é, para ser livre. Se isso não acontece, é porque o seu momento presente está poluído pelo peso da história, pelo peso do sofrimento, pelo peso dos seus medos. Além disso, vou lhes dar apenas um exemplo. Aqueles que lhes dizem estou no coração estão cheios de medo. Aquele que é ágape precisa te dizer, eu estou no coração ou estou no intelecto. Não, é natural. São estratégias de defesa do ego, são estratégias de adesão à história que não se quer ver detida, porque se teme o desconhecido. É isso mesmo. Silêncio. Mais uma pergunta, ou talvez, para variar, os testemunhos daqueles que a vivem. Silêncio. Irmão, há um silêncio generalizado. Por isso vamos continuar juntos em silêncio. Esta será a forma do Bidit cumprimentar. Não medite. Apenas esteja, como eu disse durante esta intervenção, disponível no momento, lá, agora mesmo. Sem esperar por nada. Silêncio. Bem, Bidit vai agradecer-lhe por ouvir, pelo seu acolhimento, e eu digo ágape. Irmãs e irmãos, ágape, ágape, ágape. Que a paz e o amor sejam a sua morada permanente, o que quer que tenha para viver no palco deste mundo. Você não é nenhuma destas coisas. Bidit lhe saúda. Irmãs e irmãos, até logo Bidit, obrigado. Vejo-te em breve. Apoteose Live, 24 de fevereiro de 2020.
Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.